Tragédia. Família do DF morta em acidente aéreo será enterrada em Varginha, Minas Gerais. Lição de vida. A moradora do Guará, que teve um AVC e 4 cânceres, é exemplo de superação. Enem 2018, o primeiro dia de provas, teve 25% de faltas em todo o país. E mais, Justiça decreta a prisão preventiva de suspeitos de assassinato na UNB. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. A Polícia Civil e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, já começaram a investigar o acidente aéreo que matou uma família inteira que morava em Brasília. A aeronave que transportava 5 pessoas caiu em um pasto próximo ao aeroporto de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, ontem no fim da manhã. Os corpos serão enterrados em Varginha. A aeronave ficou destruída. O avião era ocupado por 5 pessoas. O casal de médicos radiologistas, Marcos Nogueira Chagas, de 45 anos, e Carla Giannini Pereira Medina, de 44 anos, além do filho, de 13 anos, e das 2 filhas, de 7 e 10 anos. A aeronave experimental, prefixo PRZMZ, modelo RV-10, caiu na zona rural de Patos de Minas. O acidente foi a poucos metros da BR-354 e a cerca de 1 quilômetro do aeroporto de Patos de Minas. A suspeita é que a aeronave tenha se aproximado da pista de pouso para fazer um pouso de emergência. Porém, segundo os funcionários do aeroporto, não houve nenhum tipo de comunicação via rádio do piloto com o aeroporto. Este piloto viu o momento que a aeronave cruzou o céu de forma suspeita. Um domingo, dia tranquilo, e de repente a aeronave cruza o aeródromo com uma velocidade um pouco mais baixa e uma altitude muito baixa também. Então é um voo assim atípico, que a gente conhece um pouco do que é e você percebe que algo está anormal, né? Não dá para saber o que é, mas dá para perceber. A aeronave era pilotada por Marcos e tinha capacidade para 4 pessoas. Ela saiu de Brasília, no Distrito Federal, com destino a Varginha, no sul de Minas Gerais. Para Edivar, a aeronave desviou do trajeto e tentou um pouso de emergência em Patos de Minas. A impressão era que ele estava numa situação de pânico, a gente chama, algo anormal, né, dentro da aeronave, e ele estava procurando uma forma de pouso, mas devido a alguma situação ali que na cabine a gente não sabe e aqui a gente não pode também querer avaliar, estava algo muito delicado, né? Então ele não conseguiu com êxito esse pouso. A investigação sobre a queda da aeronave será feita pelo CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, e contará com o apoio da Polícia Civil. A CENIPA é o órgão responsável por esse tipo de acidente, né? A Polícia Civil colabora com o órgão e para a liberação dos corpos também, né? A Polícia Civil, esses corpos vão ser levados para o IML da Polícia Civil e lá vão ser feitos todos os procedimentos para a liberação mais rápida para os familiares. O Corpo de Bombeiros esteve no local para a retirada dos corpos, que ficaram presos às ferragens. Uma situação bastante complicada, né? Onde as vítimas estavam presas nas ferragens. Foram tratado de 5 vítimas, 2 adultos, 3 crianças, sendo as crianças 2 do sexo feminino e 1 do sexo masculino. Que pena, né? E olha, vandalismo no metrô. Trens foram alvos de pichadores na madrugada dessa segunda-feira. Os 2 trens estavam parados na estação central. No total, 6 vagões foram pichados. A direção do metrô informou que os trens não podem rodar até que o processo de limpeza seja completo. O serviço pode durar uma semana por conta do tamanho do estrago. Os trens pichados foram substituídos. A direção disse ainda que registrou a ocorrência na 21ª Delegacia. As imagens do circuito estão sendo analisadas para tentar reconhecer os possíveis autores do crime. E obras inacabadas nas paradas de ônibus do Areal e da IPTG próximo a Águas Claras têm tirado o sossego dos moradores dessas regiões. A população precisa lidar com a lama na época de chuva e com a poeira durante a seca. Aqui só é o local para o ônibus parar mesmo, porque ponto de ônibus, não sei se a gente pode considerar essa estrutura. Olha só, para a gente conseguir sentar nessa parada de ônibus que fica aqui no Areal, ou tem que se equilibrar nesse caminho de concreto ou pisar no barro que com a chuva vira lama. Sem contar que para conseguir chegar até a pista para embarcar no ônibus novamente,
tem que ir pelo barro. A pedestre aqui tá meio devagar. Quando chove, isso aqui enche d'água. Fica uma lagoa, completamente uma lagoa. Isso aqui, aí a gente vai desvia, passa por ali. Situação também complicada nessa parada que fica na EPTG, próximo a Águas Claras. Ao redor do ponto, muita lama. Quem espera o ônibus no local diz que quando chove a situação fica crítica. Molha mais na parada do que aqui fora. E sem contar que até chegar aqui na parada de ônibus, toma banho de chuva. Toma banho de chuva. Se não tiver um bom guarda-chuva, a gente toma banho mesmo. Alagada, lama, horrível para andar, passar, não tem como, impossível. Difícil demais. E enquanto a situação não é resolvida e a chuva não dá trégua, as pessoas vão ter que conviver com esse cenário. Em nota, o DFTrans disse que os pontos de ônibus do areal citados na reportagem estão dentro do cronograma das obras e a previsão é de que a entrega seja feita em dezembro. Já sobre o abrigo da EPTG, o DFTrans informou que há contrato vigente para a construção de 500 abrigos em todo o DF, mas não há contrato vigente para a reforma dos mesmos. E vamos ver como é que está o trânsito nesse momento, a volta para casa nessa segunda-feira. Primeiro a gente vai ver ali nas câmeras do DR os carros na EPNB, sentido ali Recanto das Emas, Riacho Fundo, está bem lento, bastante lentidão, então paciência para quem está por lá, porque o trânsito está bem carregado. A gente viu que a câmera mudou agora ao vivo, dá para ver melhor que está bem carregado, principalmente naquele balão já de acesso para o Riacho Fundo, Recanto das Emas. Agora a gente vai para a BR-040, ver como é que está a volta para casa, também está bem lento, praticamente parado, então paciência para quem está por lá, paciência para o motorista que está indo para Santa Maria, Gama, que o trânsito está bem carregado também. Agora a gente vai para a EPTG, ali perto de Vicente Pires. EPTG dá para ver que está tranquila a movimentação, os carros estão andando na velocidade da pista, sem grandes engarrafamentos, sem engarrafamento nenhum, na verdade. E agora vamos ali para a saída norte, Épia, sentido Colorado, também está tranquilo, os carros estão andando na velocidade da pista, ali sentido Sobradinho, Planaltina, volta para casa tranquila por lá, pelo menos nessa segunda-feira. E olha, uma família pede ajuda para enterrar o corpo da bebê de 6 meses que teria sido torturada pelos pais em Sobradinho. A criança estava internada em estado gravíssimo desde o último dia 30. A pequena Esther teve morte cerebral confirmada na última sexta-feira. O pedido de ajuda é feito pelas redes sociais. Segundo o tio da criança, a despesa para enterrar o corpo de Esther de Araújo Costa gira em torno de R$3.000, valor que a família não tem. Esther, de 6 meses, morreu na noite de sexta-feira no Hospital Materno Infantil de Brasília, depois da confirmação da suspeita de morte cerebral. Ela chegou ao hospital com machucados por todo o corpo. Segundo as investigações, a criança passou por uma série de maus tratos provocados pelos próprios pais. O caso só foi descoberto depois que a mãe e o pai da criança chamaram o SAMUR para atender o bebê. O casal ligou falando que ela estava sem os sinais vitais. A mãe da menina, Elisama Pereira, de 23 anos, e o pai, Anderson Barbosa, de 29 anos, já estão presos. Agora, o caso é tratado como feminicídio, incluindo motivo torpe e ataque à vítima indefesa. Caso condenados pelo crime, eles podem pegar uma pena de 12 a 30 anos de prisão. Muita covardia com o bebê, né? E se você quiser ajudar, ligue para o telefone 994340795 que aparece aí na tela. E olha só esse caso, menos de 24 horas depois de conseguir a liberdade provisória em uma audiência de custódia, um jovem de 18 anos foi preso novamente pelo mesmo crime. É justamente sobre esse caso o comentário de hoje de Cláudio Humberto. Audiências de custódia continuam pregando peças na sociedade e garantindo impunidade. É muito malandro por aí, é muito bandido. No começo da madrugada de sábado para o domingo, policiais militares prenderam em flagrante o mesmo casal de traficantes de drogas pesadas, que havia sido preso também em flagrante quinta-feira passada, no dia 1º de novembro. Mas foram soltos logo no dia seguinte por ordem judicial em uma dessas audiências de custódia. Certamente foi considerado que os coitadinhos não cometeram crimes de alto teor ofensivo, apesar do flagrante e apesar das passagens do casal pela polícia, 12 passagens no total, por crimes como homicídio, roubo, além, é claro, do tráfico de drogas. O pior é que, embora presos preventivamente agora, logo
eles serão soltos outra vez, sem demora, para que, como tantos outros, sigam a vida criminosa, com a garantia de que não serão incomodados pelo Estado. E atenção que vem mais chuva por aí. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de chuvas fortes para todo o Distrito Federal para as próximas horas. De acordo com o aviso, há possibilidade de ventos intensos entre 40 e 60 km por hora e chuvas de até 50 milímetros neste período. O alerta também cita baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. E o governo diz que até o fim da gestão, o viaduto da Galeria dos Estados será devolvido à população. Os detalhes chegando com o Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Leandro, boa noite para você. Finalmente, hein? Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Finalmente, né? 9 meses depois que o viaduto da Galeria dos Estados desabou, o local ainda está cercado de tapumes, né? O governo do DF afirma que o prazo previsto para a obra vai ser cumprido e a reforma concluída até dezembro, né? A Via Engenharia, empresa que venceu a licitação, começou a trabalhar em outubro e, ao todo, segundo o edital, a construtora terá 150 dias para completar o serviço. O custo previsto é de R$10.900.000 e as operações são divididas em 2 etapas, né? Na primeira, novas fundações serão feitas para sustentar os pilares, né, que serão ampliados, e na segunda, uma nova laje será construída para evitar novos casos de infiltração por água da chuva. Além disso, o governo espera ainda iniciar em breve a revitalização da parte inferior da galeria interna da estrutura. Parte do viaduto da galeria desabou em fevereiro, né, deste ano. Ninguém ficou ferido, mas carros ficaram soterrados e restaurantes localizados na parte inferior da estrutura também foram atingidos. Juliana. Obrigada, viu, Leandro? Boa noite para você. Enem 2018, o primeiro dia de provas, teve 25% de faltas em todo o país, o menor número de ausentes dos últimos 9 anos. Além disso, foram registradas 71 eliminações nessa edição e 2 pessoas foram presas usando pontos eletrônicos. Aqui no DF, mais de 106 mil candidatos fizeram a primeira etapa do exame. No primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio, os candidatos fizeram provas de linguagens, ciências humanas e a redação. Candidatos de todas as idades se dedicaram para garantir uma nova profissão. É uma segunda oportunidade, um outro curso superior. Esse é o objetivo. Pretendo cursar comunicação social e espero que dê certo. Rafael, de 17 anos, já tinha feito a prova no ano passado para testar conhecimentos. E este ano se sente mais preparado para concorrer uma vaga de engenharia elétrica. A gente tem um estudo intensivo lá, toda semana tendo prova e tal, todo final de período fazendo simulado. Além disso, eu assinei cursinho online e fazia cursinho presencial aqui em Brasília mesmo. Muitos parentes acompanharam de perto essa primeira fase do Enem e têm muita expectativa para um bom resultado. Tem que ser uma esperança, né? Se não tiver esperança, a gente nunca chega lá, né? Eu fico muito emocionada porque é um sonho desde criança que ela tem, né? De se tornar uma profissional e é a oportunidade que o Enem dá, né? Então a gente fica bem emocionado. O medo de que o horário de verão engrossasse a fila dos atrasados do Enem não se tornou realidade. Nesse centro universitário, teve mais de 10 mil registros e ninguém chegou atrasado. Muitas pessoas e até super-heróis vieram só para ver quem ficaria de fora. Após o início das provas, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, falou que, apesar de algumas ocorrências pelo Brasil, nenhuma interferiu no andamento das provas. Disse ainda que, se alguém se sentiu prejudicado, pode entrar com um pedido, que haverá investigação nos casos. Aqueles que se sentirem prejudicados devem procurar a polícia e a justiça. E no caso de ser um crime federal, evidentemente que a Polícia Federal tomará as providências. Lembrando, mais uma vez, não há anonimato em rede social. Não cometam irresponsabilidade em rede social. Nesses tempos modernos, a comunicação entre pais e filhos está cada vez mais difícil.
Pois é, pensando nisso, uma escola criou uma ferramenta própria para dar orientação aos pais sobre como educar os pequenos e estreitar os laços. Para explicar melhor como funciona esse método, a gente recebe aqui no estúdio a Ouzeni Ribeiro, diretora pedagógica da escola. Oi, boa noite, Ouzeni, bem-vinda à Band Cidade. Boa noite a todos. Como é que funciona esse projeto? É um curso para os pais? Na verdade, não é um curso, porque os pais, às vezes, eles resistem muito em aprender, né? Às vezes os pais pensam, não, eu não tenho que aprender porque eu sei educar meus filhos. Mas são encontros, ciclos de diálogos que nós temos com os pais para orientar principalmente como ele resgatar essa comunicação com os filhos, né? A maior reclamação deles é justamente não se conectar, não conseguir que o filho corresponda à ordem, ao comando, ao limite, aquilo que ele espera dele. E, na verdade, o que aconteceu foi uma ruptura de comunicação. Era isso que eu ia te perguntar. Qual é a maior queixa dos pais? O que te motivou a criar essa metodologia? Muita reclamação na escola? Muita reclamação, né? Eu já trabalho há mais de 40 anos com o desenvolvimento humano de crianças, orientando pais e trabalhando diretamente com crianças. E o que eu vejo é o seguinte, os pais, eles reclamam muito que os filhos não escutam. Só que eles não entendem que o filho não escuta porque ele não fala o que o filho precisa escutar da forma como ele escuta. Qual é a ferramenta que nós utilizamos? Para que o pai saiba com quem ele está falando. Então, por exemplo, essa criança, ela tem uma personalidade, ela tem um perfil. Ela já nasce com uma tendência, com um perfil construído e que para o pai conseguir se comunicar, conseguir que ele o escute, que ele compreenda o que ele está falando e eles cheguem a um ponto de diálogo, de harmonia, ele precisa conhecer esse perfil. Então, não, pode continuar. Então, desculpa. As ferramentas que nós usamos é justamente para o pai conhecer o filho. Conhecer aquela criança que está com ele, ou adolescente, no caso. Agora, professora, esses encontros vão ser na própria escola, mas qualquer um pode participar ou só os pais e os alunos da escola? Juliana, a nossa preocupação maior é as crianças que as escolas recebem de um modo geral, não só o nosso instituto, é de que as crianças estão em um estado de sofrimento, né? Um estado de sofrimento, de não entender, não se entenderem, não conseguirem ser compreendidas. Então, a nossa preocupação é com pais de modo geral. Então, é um encontro aberto para todos os pais, são encontros gratuitos, porque a nossa intenção é trazer essa voz da criança, fazer esse movimento de compreensão entre pais e filhos, porque isso vai beneficiar todo o desenvolvimento dela de um modo geral. Professora, chama o público de casa, qual vai ser o horário, a data dos encontros, para os pais que estão assistindo poderem ir, né, participar, de repente conseguir orientar melhor os filhos. Bom, o primeiro encontro vai ser dia 8/11, às 19 horas, no Instituto IDEA. Nós estamos com inscrições abertas até o dia 7, são inscrições limitadas para podermos desenvolver uma dinâmica adequada. Essa inscrição pode ser feita através do site do IDEA ou no e-mail parental@idea.com.br. parental@idea.com.br. E no site também tem o telefone, como entrar em contato. E essa ferramenta é importante porque nós trabalhamos com cenários criativos. Nós vamos orientar os pais de como eles identificarem habilidades nos filhos. E através da habilidade, eles vão conseguir se comunicar, conseguir entender o perfil do filho, a personalidade dele. Tá ótimo, obrigada, parabéns pela iniciativa. Obrigada, viu? Boa noite. Obrigada, boa noite. Em meio a tantas novidades tecnológicas, despertar nas crianças o gosto pela leitura é uma tarefa cada vez mais difícil. Mas quanto mais cedo é feito o contato com os livros, maior é a chance de o hábito permanecer ao longo da vida. Em meio a tantas obras, esta leitora mirim precisa tomar uma difícil decisão. Tem uns livros que eu tô na dúvida. É muita coisa para escolher, Muita. né? E o que faz você achar um livro mais interessante? É a história do livro, são as ilustrações do livro. Esta turma já tem um estilo mais definido. Eu gosto de fantasia. Eu também gosto bastante de fantasia. Aventura, suspense um pouco. Lendo, a gente entra em mundos mágicos, assim. Meio que a gente viaja. Para evitar arrependimento, a Fernanda não quer abrir mão de nenhum deles. Quantos livros vocês vão levar? Em média aqui ela já está escolhendo 5 livros aqui já. Quem que lê as histórias para você? Minha mãe e meu pai. Todo dia, à noite, a gente lê um livro para ela dormir. A Laura, que adora ler, quer despertar o mesmo apreço no irmão mais novo. Quero que ele também goste bastante de ler. Então eu leio para ele e
tento mostrar para ele que ler é bem legal. Explica um pouco pra gente por que os teus filhos gostam tanto de ler. Porque, na verdade, a Laura é mais velha, a gente sempre, desde o início que ela é pequenininha, desde que ela era bebezinha, a gente já lia histórias para ela, né? O hábito da família ler livros para a criança é fundamental para o desenvolvimento infantil e para facilitar a aprendizagem no futuro. Este neuropediatra explica que a exposição à leitura, seja ouvindo a história ou lendo individualmente, estimula 3 áreas diferentes do cérebro. O benefício é maior do que assistir a um vídeo na tela de dispositivos eletrônicos. A exposição a um aparelho eletrônico, essa criança está recebendo um estímulo, sem dúvida, só que ela está recebendo um estímulo somente unidirecional, ela só está recebendo. No momento que tu consegue contar histórias para essa criança, tu interage com ela, ela faz ela participar dessa história. Aguça a imaginação, diminui níveis de ansiedade. Eu gosto mais de ficar no livro. Mais do que no celular, computador, tablet? Sim. Por que tu gosta mais do livro? Porque eu acho que a gente aprende várias coisas, a gente aprende a ler várias coisas. A seguir, moradora do Guará, que teve um AVC e 4 cânceres, é exemplo de superação. Veja o trânsito agora na BR-040. A gente volta já já.